A palavra de hoje é para que a gente fale sobre a ovelha e o bode. Amém? Muitas vezes na nossa vida nós já fomos ovelhas e nós também já tivemos atitudes de bodes. Então, eu pedi ao Senhor orientação se era para eu falar sobre isso. E o Espírito Santo me confirmou que sim. A paz, Letícia, Deus abençoe você. E o Espírito Santo me instruiu. Amém? Então, que essa palavra possa nos ajudar para que a gente venha ser direcionado pela vontade de Deus, para que nós possamos ser ovelhas, não bodes. Amém? Deixa eu só tirar aqui, porque tem muita gente que fica entrando, que são as pessoas quando eu morava lá em Dubai. Tem indiano aqui falando, tem árabe falando, mas essa live infelizmente não é para eles porque é em português, né? Então, amém. Amém? Então, hoje vamos falar sobre ovelhas ou bodes. Onde é que você hoje está sendo? Você está sendo uma ovelha? Bom dia, Rafael. Ou você está sendo um bode? Bom dia, Ricardo. Então, não é sobre aparência, é sobre natureza de vida. Amém? Se você puder, compartilhar essa live. Compartilhe esse estudo para quem está entrando. E vamos avançar, como diz o meu apóstolo. Amém? Quero consagrar essa live ao Senhor Jesus para que... Bom dia. Para que o Senhor venha falar conosco. E que essa live possa chegar em realmente quem precisa aprender, assim como eu estou aprendendo também. Amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele possa nos orientar e falar conosco hoje. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua presença, eu quero Te consagrar esse dia, essa volta às lives, Pai, porque isso não é um estudo que é para mim, mas é para Te honrar, Te glorificar e para que a gente possa aprender juntos. Espírito Santo, eu chamo a Tua presença, eu chamo o Teu doce e perfume amor nesse momento. Eu quero Te consagrar, Pai, cada palavra que sai da minha boca, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a me usar para falar aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo, eu Te agradeço por esse dia, eu Te agradeço por cada pessoa que vai assistir agora, por cada pessoa que vai assistir depois. E que o Senhor possa nos ensinar o Teu amor, a Tua vontade, a Tua natureza, a Tua verdade, a Tua justiça e tudo que vem do alto. Que não seja eu a falar, que o Senhor tire de mim todo orgulho, toda soberba, toda ganância, tudo que vier do meu velho eu, Pai. E que o Senhor coloque sobre mim o Teu Espírito, o Teu amor, as Tuas palavras, a Tua vontade e a Tua direção. Eu Te consagro cada minuto dessa live, Pai. E eu consagro também a vida de cada pessoa que vai estar aqui assistindo agora e depois também. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Então, os abençoados estão entrando aqui. Então, o nosso texto hoje é sobre ovelhas ou bode. Quem aqui já não viveu como se fosse um bode? Eu já vivi como se eu fosse um bode. Mas hoje eu vivo e quero continuar vivendo com a ajuda do Espírito Santo a ser ovelha. Amém? Então, em Mateus 25, 31... Não, Mateus 25, no versículo 33, que fala assim: E porá as ovelhas à sua direita, que se refere-se às nações que não cooperaram com o anticristo, mas os bodes à sua esquerda, nações que cooperaram com o anticristo. Amém? Nessa passagem de Mateus,
Quem puder, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar que Jesus nos ensinou a separação entre ovelhas e entre bodes. Jesus não falou isso para nos assustar, mas para nos despertar. Amém? Ele não estava falando com pessoas de fora. Ele estava falando com pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a palavra que nos guia. Se a gente for guiado por outra palavra, é anátema. Corra, saia fora, porque não é a palavra viva de Deus. Isso nos mostra que nem todo homem está no mesmo ambiente espiritual, mas tem a mesma natureza espiritual. Essa passagem de ovelha e de bodes, mais abaixo eu vou falar para vocês um pouco de como o bode vive e de como a ovelha vive. As ovelhas, elas são muito orgulhosas, elas querem viver sozinhas. Mas as ovelhas não, desculpa, os bodes, mas as ovelhas, elas vivem normalmente em bandos. Então existe uma diferença que a gente traz hoje para os dias de hoje, que quando a gente está no mundo, a gente quer viver como bode, porque a gente só pensa em nós. A gente só pensa no nosso ego. A gente só olha para nós. E é assim como os bodes vivem. Mas as ovelhas vivem como realmente verdadeiros filhos de Deus. Porque as ovelhas, elas vivem em bando. Elas nunca vivem sozinhas. Elas nunca vivem pensando só nelas. Até o comportamento do bode e da ovelha é diferente. Não é verdade? Então isso nos mostra, nem todo mundo que está no mesmo ambiente espiritual tem a mesma natureza espiritual. Deus não separa por roupa, não separa por igreja, não separa por cargo. Deus separa por natureza. Então a sua natureza hoje está sendo vivida como uma ovelha ou como um bode? Amém? Em João 10, 27, quem puder, abra sua Bíblia. Deixa eu só abrir aqui, João 10, 27, capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cristo é a cabeça da igreja, não os homens. E Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, que é o conhecimento perfeito e absoluto, até mesmo no nível individual. E elas me seguem. Amém? Revela o que farão as ovelhas verdadeiras. Então você é uma ovelha verdadeira? Porque nós lutamos todos os dias, eu luto todo dia para ser essa ovelha verdadeira de Cristo. Bom dia, saudações da Suécia. Ô, glória, coisa boa. Amém, amém. Deus abençoe vocês aí da Suécia. País bom e frio. A ovelha ouve, reconhece e segue. Ela não discute com a voz do pastor, ela confia. Em Salmos 23, 1 fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o Senhor é o nosso pastor, para quem realmente vive como uma ovelha, não como um bode. Amém? A ovelha, ela vive em dependência. Ela não tenta ser autossuficiente. E é exatamente como os bodes vivem. Enquanto a ovelha, ela depende do seu pastor, trazendo para os dias de hoje, ela depende de viver em comunhão, primeiramente com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus, e depois com pessoas. O bode, ele quer viver sozinho. O bode, ele não quer viver em bando. O bode, ele é autossuficiente. Ele não precisa de outros bodes. E é muito quando a gente vive no mundo, a gente quer viver igual um bode. E a gente acha que a gente não precisa de pessoas. Talvez, às vezes, por se decepcionar, por pessoas lhe trair. E isso vai acontecer na nossa jornada. Até o dia em que a gente morrer. Até o dia que Deus nos levar.
Só que mesmo tendo traições e decepções, a gente nunca deve deixar de acreditar que existem pessoas boas para a nossa convivência. E isso é muito difícil. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Que quem já se decepcionou muito, e isso vai continuar no nosso meio. Mas isso não pode nos parar e nos deixar de acreditar em outras pessoas, que existem pessoas boas, que existem pessoas que querem estar perto, que querem crescer, ajudar e ser ajudado. Então isso é viver como uma ovelha, não como um bode. Espiritualmente a ovelha ela é humilde, sensível à voz de Deus, aceita a correção, anda em comunhão e vive em arrependimento quando ela erra. Então isso é ser ovelha. É você se arrepender, você viver na humildade, você ser sensível à voz de Deus. E você também ser sensível também, trazendo para cá, para os nossos dias. Você ser sensível, ter o discernimento, você buscar o dom de discernimento do Espírito para você poder discernir as pessoas com quem você deve andar. Porque nem toda pessoa é para a gente estar ali junto. Mas a gente só vai saber quando a gente buscar o dom de discernimento de espírito. E um crente que hoje não busca o discernimento de espírito, é muito difícil viver. Porque o mundo é enganoso. As pessoas normalmente, elas vêm para nos enganar e nos desviar do nosso propósito. Amém? E agora vamos falar um pouco da natureza do bode. O bode ele é independente, teimoso e dominante. E é o que muitas pessoas orgulhosas hoje, elas querem viver na independência, na teimosia e na dominância. Então, até onde essa dominância é boa? Amém? Em Isaías 53, 6, vamos abrir a Bíblia. Isaías 53. Fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou como bodes mesmo. Cada qual se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade sobre todos nós. As ovelhas sem pastor se perdem facilmente. Isso é verdade. A ovelha, ela sem um líder, ela sem um pastor, ela se perde. Como ovelha, o homem se desviou do caminho correto. Ele tornou-se tão completamente perdido que é impossível para ele, pelos seus próprios meios, voltar para o caminho correto. Portanto, o Senhor tinha que descer do céu para este deserto chamado terra e, desse modo, procurar e salvar o homem que está perdido, ou que estava perdido. Cada qual se desviava pelo seu caminho. Refere-se ao fato de que todo homem, coletivo e individualmente, pecou e está destituído da glória de Deus. Esse caminho enganoso tem conduzido à morte, sofrimento, tristeza, inquietação, solidão, desespero e dor. E enfermidade, eu vou acrescentar aqui, enfermidade. Não é em, né? Essa é preciosamente a razão pela qual tudo que o homem toca morre, enquanto tudo que Deus toca vive. Portanto, o homem precisa desesperadamente do toque de Deus, ou seja, da expiação do Calvário. Amém? Amém? Então, muitos não querem voltar como ovelha, querem continuar decidindo sozinhos. Muitos não querem a ajuda de Deus, do Espírito Santo e de pessoas também, porque nós precisamos de pessoas. Se você disser que não precisa de outras pessoas, você já está vivendo como um bode, orgulhoso, teimoso e acha que é autossuficiente para viver nessa terra. O bode representa orgulho espiritual, resistência e autoridade, rejeição à correção e espírito de disputa. Enquanto a ovelha segue, o bode quer liderar. Então, normalmente as ovelhas, elas vivem em bando e elas querem ser ajudadas umas pelas outras. Mas já o bode, ele quer liderar, ele quer comandar tudo. É tanto que quando você chega perto de um bode, o que é que ele faz? Ele avança em cima de você. Enquanto a ovelha se submete, o bode questiona tudo.
A ovelha, ela sabe ouvir. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. O bode não, o bode questiona tudo. Para ele nada tá certo. Para ele não vem nem conferir. Trazendo o bode como uma pessoa nos dias de hoje, o bode muitas vezes nem quer ouvir. Ele nem questiona, ele não vem conferir na palavra de Deus. Mas ele simplesmente se questiona, se levanta e avança contra líderes, pessoas. Amém? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender essa palavra de hoje, mas essa palavra de hoje é muito forte, porque normalmente nós achamos que estamos vivendo como ovelhas, mas normalmente a gente está vivendo como bode. A ovelha anda em grupo, ela é frágil e depende do pastor. Se ela se perde, ela não sabe voltar. Quando vem perigo, ela corre para o pastor e para o rebanho. Ela come o pasto que o pastor conduz. Já o bode, por sua vez, gosta de se isolar. Ele pula cercas, sobe em lugares perigosos. Quem já viu aqui os bodes subindo assim em montanhas? Bom dia para quem está entrando agora. Estamos fazendo um estudo bíblico sobre ovelhas e bode, a diferença nos dias de hoje. Então, o bode, ele sobe em lugares perigosos, ele briga, ele enfrenta, ele come qualquer coisa e arranca a planta pela raiz. A ovelha, ela preserva o pasto. O bode destrói o terreno. É forte isso, porque quem já viveu como um bode aqui sabe o quanto o bode é orgulhoso, o quanto o bode avança, o quanto o bode ele quer viver ali só ele não quer companhia, ele não quer ajuda, ele avança em cima das pessoas que chegam perto. Amém? Hoje vivemos em dias que muitas pessoas querem Jesus sem pastor. Muitas pessoas querem viver dizendo, não, eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus, mas não tem um pastor, não tem um líder. E viver sem líder é você viver como bode, porque você não aceita ser guiado e ensinado por um líder. Só que para você, pronto, um ponto muito importante é você escolher um líder que realmente seja um homem de Deus, que pregue o que a palavra diz, não a doutrina que vem dele. Então, muitas pessoas se perdem normalmente, por quê? Porque elas escolhem líderes que estão mais pensando em si próprio e não estão pregando o que está na palavra. E um líder que não está falando sobre a palavra, normalmente o que vai acontecer é as ovelhas vão se dispersar e vão acabar vivendo como bode, não como ovelha. Amém? Hoje vivemos dias que muitas pessoas querem Jesus, mas sem pastor. Querem promessa sem obediência. Querem bênção sem mudança. Querem... Isso é um comportamento de bode espiritual. Porque muitas pessoas dizem que são ovelhas, mas elas vivem como bodes, no secreto. A ovelha entende que precisa de direção. O bode acha que sabe de tudo. Você aqui já conhece alguém que a pessoa diz que sabe de tudo, você não pode falar um assunto que ela conhece tudo. Aí já começa ela a se perder. Porque quando a gente acha que a gente sabe, é que a gente não sabe nada. Então a ovelha, ela vive com humildade, entendendo que, não, eu não sei de tudo, eu preciso de orientação, eu preciso de um líder, eu preciso ser orientado. Já o bode, não. O bode, ele acha que ele não precisa de orientador. O bode, ele acha que ele não precisa de um pastor, de um líder. Então, o bode, eles querem promessa sem obediência, querem bênção sem mudança. Isso é um comportamento de um bode espiritual. Já a ovelha entende que precisa de direção. O bode acha que sabe tudo, a ovelha busca comunhão. O bode vive isolado espiritualmente. A ovelha aceita correção. Hoje, nós cristãos, a gente normalmente não quer aceitar uma correção de uma pessoa, de um líder. Então, o bode, ele vive assim. O bode, ele não aceita correção. Ele não aceita que ninguém chegue perto dele. Ele quer viver sozinho. O bode, ele vive isolado espiritualmente. A ovelha, ela aceita correção.
o bode se ofende. Então, enquanto a ovelha ela aceita uma correção, ela aceita e vai melhorar a si próprio, o bode, que é a pessoa que não aceita a correção, ela se ofende. Ela se ofende com tudo. O bode, qualquer coisa que você falar, ele se ofende. Você não pode falar nada, porque ele já vive, é tanta ferida emocional, que tudo que você fala, fala Deus, eita glória. Tudo que você fala, que você faz, até um olhar que você lança, a pessoa acha que é com ela. Ela acha que tudo é com ela. É tanta ferida que ela acha que o mundo gira em torno dela e que tudo é sobre ela. É assim que o bode vive. Em Mateus 25, deixa eu abrir aqui em Mateus. Mateus 25, do 34 ao 40, fala assim. Fala das ovelhas que praticam o amor. Aí Mateus 25, do 40 ao 45, fala dos bodes que viram, mas não praticaram. Eles não foram condenados por grandes pecados, mas por não amar. Não é sobre saber Bíblia, é sobre viver a Bíblia. Porque muitas pessoas podem saber a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim, saber versículos, elas podem saber a Bíblia decorado ali. Mas realmente essas pessoas vivem o que está na Bíblia, porque eu posso saber a Bíblia aqui totalmente decorada. Ó, eu posso saber tudo, mas eu vivo o que está aqui. Então, enquanto muitos mostram que sabem falar versículos e sabe cada versículo onde está, realmente essas pessoas vivem aquilo que está na Bíblia, porque se você não vive, você está vivendo como um bode, não como uma ovelha. Como um bode que sabe tudo e é autossuficiente, mas não como uma ovelha, que precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. E existem muitos bodes disfarçados de ovelhas. Em Mateus 7,5 fala assim: lobos em pele de ovelha. Isso é muito perigoso. Escutem isso que eu vou falar para vocês. Já se aproximou. Eu vou falar para vocês testemunhos, para vocês poderem entender. Em cada pregação, em cada estudo bíblico, eu vou falar para vocês sempre um testemunho para vocês poderem entender comigo. Já se aproximou de mim um certo líder que se intitulava pastor, e ele sempre me chamava para aprender com ele. E o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo teve que usar uma missionária para chegar até mim e dizer: olha, se afaste daquele homem, porque ele está preparando uma cilada para você. E eu pensei várias pessoas, menos que era esse líder. Eu disse: Senhor, quem é? Porque normalmente a gente vai pensar de várias pessoas, mas a gente não vai pensar de um líder. Por quê? Por causa de um título não, por causa de um ministério, de uma pessoa que aparentemente foi chamada por Deus, como o pastor tem na Bíblia. Eu achava que era qualquer pessoa menos ele. E eu fiquei pensando: Senhor, me mostra quem é essa pessoa, porque eu preciso saber quem é. Então eu fui orar e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. E o Senhor falando comigo: se afaste daquele homem, porque ele está trazendo uma cilada, ele está preparando uma cilada para você. Eu disse: Senhor, me mostre quem é. E o Senhor falou assim comigo: se você não se afastar, eu vou colocar você num vale para você entender que eu sou Deus, que sou eu, Deus, que estou falando com você. Então eu fui orar, eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem é. E nessa oração o Senhor falou comigo: é aquele líder que se aproximou. Ele veio como ovelha, mas ele é um bode.
e ele está colocando como se fosse um líder, mas eu não estou ali, se afaste. Então, através da oração foi que o Senhor me orientou, que aquele homem que se aproximou, que ele não é um homem de Deus, que pregava o que falava, e que ele era um bode, um lobo, na verdade um lobo disfarçado de ovelha. Amém? Então nós precisamos, a gente precisa estar em oração constantemente, para que a gente não seja enganado por pessoas, por situações. Porque muitas vezes Satanás usa pessoas e Satanás ele tenta mostrar como é que é como um anjo de luz. Ele tenta enganar várias pessoas, é tanto que ele levou 1/3 dos anjos. Mas quando você tem comunhão com Deus todos os dias e você ora e tem aquele momento com Deus, a comunhão com Deus é muito importante, porque para que você não seja enganado. Então, esse momento de comunhão por dia com Deus, você não pode tirar ele da sua vida. Não pode tirar ele da sua vida, porque é no momento de comunhão que Deus se revela para você, que Deus fala com você, que Deus mostra realmente quem são as pessoas que estão do seu lado. Amém? Paz do Senhor, Teixeira, seja bem-vindo. Então, há pessoas com aparência espiritual, mas sem transformação. Sabem falar, mas não sabem viver aquilo que está na Bíblia, aquilo que elas falam. Jesus o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1,29 diz assim: bom dia, Teixeira. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que veio nessa terra, que se entregou na cruz. Bom dia, Luiz Almeida. Que veio nessa terra e se entregou como Cordeiro Santo e morreu pelos nossos pecados. Filipenses 2,8 fala assim, diz que Jesus foi obediente até a morte. Ele não veio dominar, Jesus veio servir. Então que a gente possa seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu, porque Jesus ele não veio dominar. Jesus não veio viver como um bode que gosta de dominar, que gosta de ser autossuficiente. Jesus veio como um cordeiro, ele veio servir. E ele serviu como sacrifício vivo, para que hoje nós pudéssemos viver buscando a santidade que vem da natureza dele. Jesus ele não veio disputar, ele veio se entregar. E é o que muitos hoje de nós não queremos fazer. A gente quer só disputar. A gente quer ser melhor, a gente não acha que não precisa de outras pessoas, a gente acha que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisa viver em comunhão, que a gente não precisa de pessoas do nosso lado. A gente simplesmente quer viver dominando e quer viver disputando. Tudo o contrário do que Jesus veio fazer aqui. Bom dia, Silvia. Boa tarde, né? Meu nariz está coçando aqui. Então, enquanto Jesus veio para servir e veio para se entregar, nós muitas vezes, nós queremos viver disputando, nós queremos viver dominando e nós não achamos que precisamos de outras pessoas. Em Romanos 12:2 fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conversão não é trocar de religião, é trocar de natureza. Então, você buscar a natureza de Deus, amém, Silvia, Deus abençoe você também. É trocar de natureza. Então, você quer viver como Cristo, saiba ter a natureza dele, fazendo o que ele fez. Sendo humilde, sacrificando, servindo. Em vez de ser você como ser um bode, que veio para dominar, que acha que é autossuficiente, venha para servir. Para cada dia tentar ser como uma ovelha. Amém?
A pergunta não é, você está na igreja? A pergunta é, você tem natureza de ovelha? Você tem a natureza de Cristo? Amém? Ovelha segue, bode disputa. Ovelha corre atrás, corre para Deus. Bode corre para o confronto. Ovelha se arrepende. Já o bode, ele se justifica. Eita, glória, essa é forte. Shalom, shalom, aviva. Então a ovelha, ela se arrepende quando ela é confrontada. Quando ela está errada. Ela sabe se baixar, ela sabe reconhecer que ela está errada. Já o bode não. O bode, ele sempre procura uma justificação para o erro dele. Pastor Juliano, exatamente. Eu tava nessa dúvida se esse perfil era do pastor Juliano, mas é mesmo. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida. Que bom tê-lo aqui novamente. Então, o bode, ele se justifica. E muitas vezes, quando nós estamos errados e a gente recebe uma repreensão de um líder, ou nem precisa ser de um líder, mas quando nós estamos errados e um irmão vem e reconhece que você precisa melhorar em certo ponto, você arruma todas as justificativas possíveis para não reconhecer que você está errado. Então você vive normalmente como um bode, porque o bode, ele não aceita conserto. O bode, ele não aceita que ele está errado. Já a ovelha, sim. A ovelha, ela se arrepende, ela aceita que ela está errado e ela se conserta. E ela se abre para ser melhor. O bode não. O bode, ele não aceita que ele está errado. O bode, ele não aceita que outra pessoa chegue perto dele porque ele já avança. O bode, ele arruma todas as justificativas possíveis para se arrepender do erro. Então, que a gente possa hoje se observar. Nós estamos vivendo como ovelhas ou como bodes? Quem rejeita a correção, escolhe viver como bode. E a correção é ser confrontado no nosso pecado, no nosso orgulho, na nossa soberba. E nem todo mundo está disposto a ser confrontado. Nem todo mundo, nem todo mundo aceita que você não sabe de nada. Quando você acha que você sabe, é que a gente não sabe. Quando você acha que você não precisa de correção, você já está vivendo como um bode, porque o orgulho está ali tomando conta de você. Amém? Deus não separa multidões, separa naturezas. Não é sobre estar no aprisco, é sobre ser ovelha. Hoje Jesus te chama para mudar a sua natureza. Aleluia. Então Jesus hoje nos chama para que a gente venha viver como ovelhas, não como bodes. Para que a gente venha viver e servir mais. Não querer ser líderes e mandar em tudo e em todos. Porque quando eu acho que eu sei, é que o Espírito Santo me mostra que eu não sei quase nada. É que o Senhor me mostra que eu estou em aprendizado. É todos os dias, é se autoanalisar. É todos os dias. É entender que, Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso viver mais como uma ovelha? Onde é que eu preciso, Senhor, arrancar as cascas do orgulho, do que eu sou autossuficiente, do que eu preciso viver sozinha? Não, você não precisa viver sozinho. Você precisa viver como uma ovelha, sendo humilde, sabendo que você erra, que você precisa de ajuda, que você precisa de conserto, que você precisa ser repreendido muitas vezes por uma pessoa que já está avançado um degrau a mais que você. Hoje, muitos pastores, eles não aceitam. Eu já vi muitos pastores que eles têm tanto orgulho e soberba que eles acham que eles já sabem de tudo. Mas quando eu acho que eu sei de tudo, é que o Espírito Santo me mostra que eu não sei. Que eu preciso ser humilde, que eu preciso aprender. Amém? Então que você possa viver cada dia como uma ovelha do Senhor. Buscando ter a natureza de Cristo, porque Jesus Cristo veio aqui exatamente, Andressa. Exatamente. Agora não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em mim, Ele vai exatamente nos mostrando
onde a nossa natureza ainda está vivendo como bode e não como ovelha. E ele vai mostrando. E quanto mais você busca, mais ele vai te mostrando ainda as partes do seu emocional e espiritual e da sua carne que está vivendo como um bode, não como ovelha. Amém? Que essa palavra possa te ajudar, assim como tem me ajudado. Hoje nós voltamos para as lives de estudo bíblico, porque assim, por uma orientação do Espírito Santo, ele gostaria que eu continuasse com as lives. Então eu quero viver como uma ovelha, obedecendo à voz do meu pastor, que é Jesus Cristo. Então, que você possa ser agraciado pelas palavras que vêm da Bíblia, para que cada dia a gente possa aprender. Amém?